Pessoal, imagina que eu tenho um eixo aqui que eu vou chamar de abscissa. A abscissa a gente sabe que é o x. E eu tenho aqui dois pontos quaisquer. Eu vou colocar que aqui eu tenho -2 e aqui eu tenho 4. E eu quero encontrar qual é a distância entre o primeiro ponto e o segundo ponto, que eu vou chamar aqui de xa e vou chamar aqui de xb. E eu quero encontrar aqui a distância entre eles. Como que eu vou fazer? Bom, se eu sair do -2, vai ter o -1, depois vai ter o 0, depois vai ter o 1, depois vai ter o 2, depois o 3 e depois o 4. A gente pode simplesmente contar quantos espaços vão ter aqui para a gente achar o valor. Só que eu também posso achar por uma formulinha, que a gente fala assim, ó, que a distância entre A e B vai ser igual o módulo, porque módulo é sempre distância, de um ponto final menos o ponto inicial. Ou posso fazer o contrário também, uma vez que está em módulo. Então, se eu quero encontrar a distância aqui entre -2 e 4, a gente só vai fazer essa formulinha aqui, que no nosso caso vai ser a distância entre o ponto A e o ponto B, vai ser igual o módulo final, é o 4 menos, abre parênteses, -2. Pessoal, toma bastante cuidado com o sinal, porque o sinal importa aqui. Nesse caso, a gente do 0 para trás, ele vai andar positivo. Então, por isso que está contando aqui como sendo positivo. Então, ó, a distância entre A e B vai ser igual o módulo de 4 mais 2. Então, a distância entre os dois é o módulo de 6. Módulo de A em B é igual ao módulo de 6, que é igual ao 6. Igual ao 6. Se fosse negativo, ia virar mais 6 também. Então, essa é a distância entre os dois. Vamos conferir? Se a gente for conferir aqui, como que vai ficar? Ó, vai ficar -1, vai ficar o 0, o 1, o 2 e o 3. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então deu certinho. Essa distância aqui, ó, é igual a 6. Então a gente pode fazer tanto contando quanto usando a fórmula. Qual é o benefício da gente usar a nossa formulinha? O benefício é o seguinte, pessoal. Se eu tiver, por exemplo, eu tenho lá que a distância entre o ponto A e o ponto B é igual a 10. E eu sei que o ponto do A, o x de A, é igual a 3. Aonde vai estar o x de B? Onde vai ser? Onde que vai estar? Então, nesse caso, eu sempre sugiro para vocês desenhar a abscissa. Por quê? Olha só, se a gente tem aqui, vou colocar aqui o eixo x, que é a abscissa. O xa a gente já tem, que é o 3. Então, o xa, que é igual ao 3. E eu quero o xb. Pessoal, ele falou alguma coisa se o xb está para frente ou para trás? Não, não falou nada. Então, nesse caso, vão ter duas possibilidades. O xb pode estar para frente ou o xb pode estar para trás. Então a gente não sabe, a gente só sabe que essa distância aqui é igual a 10 e essa distância é igual a 10. Isso que nós sabemos. E como que eu vou fazer esse exercício? Bom, a gente pode fazer que a distância entre A e B é igual ao módulo de x de A menos o x de B. Se a gente fizer esse carinha aqui, ó, é 10, que é a distância entre os dois, igual a distância do x, que a gente tem que é o 3, menos aqui a coordenada do xb, que a gente não tem, que é o xb. E como que eu tiro esse módulo? O módulo a gente vai abrir em duas possibilidades. A gente vai ter que tudo isso daqui é igual a 10, então eu vou colocar assim, ó, 10 igual a 3 menos xb, ou a outra possibilidade, que é tudo isso daqui ser negativo. Se for negativo, vira positivo. Então a gente vai colocar o menos lá fora.
menos 10 igual a 3 menos xb. E agora? Agora é só resolver as duas equações e a gente tem os dois valores. Então, olha só, joga para o lado de lá com o sinal trocado. Vai ficar 10 menos 3 igual a menos xb. 10 menos 3, 7 igual a menos xb. Como tem um negativo aqui, a gente multiplica a linha inteira por menos 1. Se multiplicar a linha inteira por menos 1, vai ficar 7 menos 7 igual ao xb. Então, um dos pontos a gente já encontrou, que é o menos 7. E o outro, mesma coisa, ó, tá com um sinal positivo, passa para o lado de lá com um sinal negativo, menos 10 menos 3 igual a menos o xb. Aqui vai dar menos 13 igual a menos xb. Nesse caso, multiplica por menos 1 todo mundo. Se multiplicar por menos 1 todo mundo, vai ser igual a 13. Ó. 13 igual a o xb. Então, essa é a segunda resposta que nós temos. E faz todo sentido do mundo. Porque se a gente sai do 13 e anda 10 para frente, vai ser o 13 lá na frente, que é o que a gente encontrou aqui embaixo. A gente encontrou o 13, aqui vai ser o 13. E se andar para trás? Se andar para trás vai andar 3 até o 0 e depois mais 7. Então vai lá para o menos 7. Então faz todo sentido do mundo a fórmula e não necessariamente a gente precisa aplicar a fórmula. A gente pode fazer esses exercícios sem utilizar fórmula nenhuma. E pessoal, da mesma forma que eu posso encontrar a distância entre os dois pontos, eu também posso encontrar o ponto médio entre eles. Por exemplo, se eu tiver aqui dois valores, vou colocar aqui 3, menos 3 e vou colocar aqui 7. E eu quero encontrar aonde está o ponto médio. Bom, aqui a gente sabe que é o XA, aqui é o XB. Nós estamos trabalhando só com a abscissa, que é o X, e eu quero encontrar o ponto médio, que eu vou chamar de X médio. Pessoal, o X médio, a gente só vai fazer uma formulinha bem pequena, que é assim, ó. O X médio é igual o XA mais o XB dividido por 2. É assim que a gente vai fazer o ponto médio na abscissa. Mas, pessoal, olha só. Quem que é o XA? Menos 3. Então, substitui lá. X médio vai ser igual a menos 3. Substitui o XB. 7. Dividido por 2. 7 menos 3 vai ser 4. Então, o X médio vai ser igual a 4 sobre 2. E o X médio é igual a 2. Essa é a coordenada do X médio. Será que está certo? Vamos calcular. O X médio é igual a 2. Se eu sair do 2, vem o 3, o 4. Vem o 3, o 4, o 5 e o 6. E se eu vir para trás? Se eu vir para trás, vai vir o 1, o 0, o menos 1 e o menos 2. Se a gente contar, deixa o menos 2 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Foram 5 para frente. Para o outro lado, 1, 2, 3, 4, 5. Faz todo sentido a gente também, se quiser, não precisa nem calcular, porque a gente tem que essa distância inteira vai ser 10, 10 dividido por 2, 5. Então eu tenho que andar 5 para frente e 5 para trás. Pessoal, às vezes eu faço exercício sem usar fórmula nenhuma mesmo, viu? Só que, a fórmula ajuda pra caramba a gente na hora que a gente for resolver alguns exercícios que ele não dá, por exemplo, a segunda coordenada, ele dá o ponto médio. Eu tenho que o x médio é igual a 3. E eu tenho que o xb, o segundo ponto, é igual, vou colocar aqui, sei lá, colocar como sendo 5. E eu quero encontrar qual que é o xa, que é o primeiro ponto. Como que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a fórmula, que é o x médio, igual a xa mais xb, e dividir por 2. A gente pode fazer pela fórmula tranquilo e calmo. Então, se a gente fizer, vai ficar o x médio. Na verdade, o x médio a gente tem o valor. Então, vai ficar 3, que é o x médio, igual o xa, que a gente não tem, a gente vai encontrar, mais o xb, que é igual a 5, dividido por 2. O 2 passa para cima multiplicando. Aí vai ficar 3 vezes 2 igual ao xa mais o 5
Aí aqui a gente tem que vai ser 5. Vai ser 5. E aí, 5 não, 6. Que aqui vai ser 6. É igual ao XA mais 5. Passo para o lado de lá com o sinal trocado. 6 menos 5 igual ao XA. E a gente tem que o XA é igual a 1. Ah, legal. Vamos contar? Vamos ver se está certo? Como que a gente vai ver se está certo? Desenha. Se eu desenhar, ó, como que vai ficar? Eu tenho o x, que é a abscissa. Eu tenho que o ponto médio é no 3. Então lá o x médio, que é no 3. A gente tem o xb, que é no 5. O xb, que é no 5. E eu quero o xa. Tá desse lado, ó, o xa. Se desse lado, daqui para cá, eu andei mais 2. Se eu andei 2 para frente, eu tenho que andar 2 para trás. E se eu andar 2 para trás, a gente vai cair aonde? 3 menos 2, 1. Então a gente também encontra a resposta fazendo desse jeito. Qual que é a vantagem da gente fazer desse jeito? Vamos supor que essa distância seja o dobro dessa. Que eu coloco 2x, x e tudo tem que ser a distância total. Então a gente pode desenvolver outros exercícios se a gente desenhar também o eixo da abscissa.